Então, pessoal, eu resolvi dividir a aula, né, para não ficar muito pesado aqui o vídeo e o arquivo e a gente conseguir fazer aqui um material mais legal, uma coisa mais legal para vocês, né? Então agora a gente vai falar sobre as organelas que estão presentes na célula eucarionte, né? Já que a procarionte nem tem organela alguma, certo? Vamos lá. E antes da gente começar a falar das organelas propriamente ditas, vamos observar aqui o papel do citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é essa rede de filamentos e tubos que aqui está descrito como microfilamentos, filamentos intermediários, microtúbulos. Numa célula muscular pode ser actina, miosina, enfim, é uma rede invisível de proteínas tubulares que formam um arcabouço de sustentação para as organelas. Ou seja, as organelas elas não estão soltas dentro de uma célula, que é tridimensional, é claro. Não, elas estão alocadas em pontos específicos e esses pontos específicos estão dando suporte e sustentação para as organelas através dos microtúbulos do citoesqueleto. O citoesqueleto é esse esqueleto interno que existe dentro de uma célula, ok? E ele é importante porque o citoesqueleto ele trabalha, por exemplo, na comunicação da célula. Já que vocês vão ver um pouquinho mais à frente que as vesículas de secreção elas serão puxadas ou carreadas através de proteínas motoras que vão transportar essa bolsa, transportar essa vesícula contendo um produto, onde dentro as proteínas vão andar sob fibras de um citoesqueleto, né? Esse citoesqueleto ele tem origem sempre nos centríolos. A parte dos centríolos é onde a gente tem o complexo, a organela cheia de microtúbulos que vai começar a dar ancoragem para as fibras, né, para esses microtúbulos que vão partir para todas as regiões da célula, né? E é isso, pessoal. Basicamente é isso. Isso é uma coisa completamente reversível, né? Pode ser fabricado e desconstruído a todo momento o citoesqueleto. Olha aí o que eu te falei, ó. Essa organela, os centríolos, que correspondem a duas duplas aí chamadas de centrossomos, são 9 grupos de 3 microtúbulos que formam uma dupla, o centrossomo ou centríolos, que é uma organela animal, onde ali você vai ter a ancoragem e a origem de todos os microtúbulos, ou seja, todos os microtúbulos partem dos centríolos e são ancorados e amarrados nos centríolos. Outras funções dos centríolos são importantes para a formação dos cílios e flagelos. Então, uma organela, uma célula ciliada ou flagelada, como são os espermatozoides e outras, vão ter os cílios e os flagelos sendo formados pelos centríolos. E dali ocorre o batimento flagelar, o batimento ciliar também, tá bom? Aqui o exemplo das proteínas motoras que eu havia falado, a dineína e a cinesina. Essa dineína e cinesina são duas proteínas que olha lá como é que elas funcionam. Parece que elas têm pezinhos, mas na verdade numa parte delas elas vão estar carregando uma vesícula, carregando uma bolsa contendo um produto, contendo uma substância. E embaixo ela vai ter dois pezinhos que gastam ATP, que são pezinhos que vão andar nos microtúbulos. Então, conforme ela vai andando pelo microtúbulo, ela vai puxando uma enorme bolsa que pode conter um hormônio, uma enzima, uma substância qualquer. Então, ela vai se deslocando pelo microtúbulo até o momento onde ela chega perto da membrana plasmática e libera toda essa secreção para o meio externo no mecanismo de exocitose, de plasmocitose. Tá? Mas é super interessante a gente ver o papel dessas proteínas motoras, porque a gente acaba pensando que elas vão subir ou descer, vão chegar de um lado no outro sem nenhuma condução, mas na verdade não, tem uma condução e essa condução é bem feita por essas proteínas motoras. Tá? No citoplasma a gente tem ribossomos,
E esses ribossomos eles estão ou soltos ou livres no citoplasma, ou aderidos a uma organela que é o retículo endoplasmático. Então aqui na primeira imagem a gente observa o ribossomo ligado ao retículo, na outra a gente observa ele lendo um RNA mensageiro. Isso porque os ribossomos são fábricas de síntese de proteínas. Então o ribossomo é um orgânulo que é formado de RNA ribossômico ou ribossomal. Ele tem uma subunidade maior e uma menor que vão abraçar a molécula de RNA mensageiro, e abraçando esse RNA mensageiro vão sendo lidos aqui os códons. Esses códons estão sendo lidos ali, cada uma dessas bolinhas no filamento azul, e aí vai trazendo quem? Os RNAs transportadores vão trazendo então os aminoácidos, e cada aminoácido se unindo ao outro vai formando esse cordão amarelo aqui que está saindo do ribossomo, que é a cadeia polipeptídica. Então uma cadeia polipeptídica, depois de formada, ela vai dar origem a uma proteína. O que a gente está vendo ali é a formação de uma proteína. Então o ribossomo ele lê RNA mensageiro para fazer com que os RNAs transportadores tragam os aminoácidos específicos para sintetizar a proteína específica. Quando esse ribossomo está solto no citoplasma, ele é sintetizador de uma proteína que trabalha no citoplasma. Quando ele está ligado ao retículo endoplasmático, ele sintetiza proteínas que vão ser envelopadas, encapsuladas numa vesícula, né? Ou seja, ela é uma proteína que vai estar dentro de uma bolsa, e ela vai ser armazenada no complexo de Golgi e posteriormente exportadas para o meio externo, tá bom? E aqui a gente tem as principais organelas que serão comentadas numa célula animal, né? Observa ali a mitocôndria, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, o retículo endoplasmático liso ou agranular ou agranuloso, enfim. O núcleo, o complexo de Golgi, os lisossomos, os centríolos que já foram falados e os ribossomos, tá? Então essa é a nossa missão. Dá uma olhadinha com calma nesse slide, a gente vai seguir falando de cada uma dessas organelas em particular aqui. Primeiramente aqui o retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático ele é um conjunto de membranas, ou seja, conjunto de tubos formados de membrana que vão ter origem no núcleo. Se você olhar lá, ó, a primeira membrana do núcleo que envolve o núcleo é a carioteca, o envelope nuclear. Por isso que a célula é chamada eucarionte, carioteca verdadeira. A segunda membrana já é do retículo endoplasmático rugoso, então ela já começa ali. Sempre você vai, quando observar uma célula, você vai ver o retículo endoplasmático ligado próximo ao núcleo, porque dali vão sair informações, os RNAs mensageiros, RNAs transportadores, eles vão sair e vão passar por esse labirinto chamado retículo endoplasmático até chegar a outras zonas, outras periferias da célula. Então eles vão passando por dentro do retículo. E é importante a gente falar, eu já havia falado uns slides anteriormente, né, que quando esse retículo tem ribossomo, ele é chamado rugoso ou granular, e aí ele é uma fábrica de produção de proteínas. Então, células que são muito secretoras, que produzem enzimas, células que produzem hormônios, são riquíssimas em retículos granulosos ou rugosos, né? Agora, se a célula ela não sintetiza propriamente dito proteína, mas lipídios e outras coisas, né, mucopolissacarídeo, enfim, ela é mais rica em retículo endoplasmático liso ou agranular. Observe que o agranular ele não tem ribossomo. Pode ser que ele só tenha um retículo dentro de cada célula. Então pode ser que ele esteja todo rugoso, ou todo liso, ou parcialmente rugoso, ou parcialmente liso. Tá? Já o complexo de Golgi, o complexo golgiense, que é um termo que eu não gosto muito, mas às vezes aparece nos livros, não é interessante chamá-lo de complexo de Golgi,
é também um conjunto de sáculos, vesículas empilhadas, que estão sempre próximo ao retículo endoplasmático, também só tem um dentro da célula. E no complexo de Golgi você vai ter ali um acúmulo, um armazenamento de substâncias. Podem ser proteínas, enzimas, hormônios, lipídios, o que a célula estiver produzindo para exportar estará acumulado, estará armazenado dentro das bolsas e vesículas do complexo de Golgi, né? Então esse lado aí que está escrito face cis é a região do retículo, região do complexo de Golgi que está voltada para o retículo endoplasmático. Então pense, uma proteína foi produzida aqui no retículo endoplasmático rugoso, ela é empacotada numa bolsinha e ela é passada para cá, ela entra no complexo de Golgi, ela é acumulada no complexo de Golgi e ela agora vai ficar aqui até o momento em que essa célula for exportar essa vesícula. Quando ela for exportar essa vesícula, ela vai sair pela outra extremidade, que é essa face trans, a outra região, a outra lateral do complexo de Golgi. Tem muitas questões assim, né? Tem questões, depois que a gente descobriu a radioatividade, a gente viu, por exemplo, conseguimos demarcar por quais compartimentos passa alguma estrutura dentro da célula. Então tem muitos exercícios onde você pega um aminoácido radioativo, você dá um aminoácido radioativo para a célula. Passado alguns minutos, esse aminoácido sai no citoplasma, porque ele entrou pela membrana. Passados mais alguns minutos, ele está no retículo endoplasmático, porque ele vai ser utilizado para a síntese de proteína. Passado mais um tempo, ele está dentro de uma proteína. Passado mais um tempo, ele está dentro do complexo de Golgi. E nas últimas horas do experimento ele já foi exportado, ou seja, você deu um aminoácido marcado, ele entrou na célula, ele passou por várias organelas até ser exportado no meio externo. A gente conseguiu seguir, identificar a rota pela qual aquela substância passou, atuou dentro da célula. Né? Lisossomos. Os lisossomos eles são bolsas, né, vesículas que contêm enzimas ácidas, muitas vezes proteases, são enzimas que vão produzir lise ou destruição de determinada coisa. Pode ser uma organela, veja só nesse slide, a gente está vendo os lisossomos atuando sobre a própria digestão de uma mitocôndria. Então a mitocôndria está sendo endocitada e depois forma-se um vacúolo autofágico, ou seja, um vacúolo de autofagia, autólise, onde ela está destruindo algo próprio dela. Então, quem entra em ação as enzimas ácidas que estão no lisossomo que vão digerir essa mitocôndria, que por algum motivo está sendo destruída. Ou ainda, na verdade, os lisossomos podem estar atuando na heterofagia, que é a digestão de algo que vem de fora do meio externo, foi endocitado, foi fagocitado, e agora vai digerir aquela estrutura ali no meio interno, tá? Ambos os processos atuam com o lisossomo. É bom a gente ressaltar que dentro do lisossomo existem enzimas. Essas enzimas foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso, mas o nascimento do lisossomo ocorre no complexo de Golgi. Então essas enzimas foram empacotadas e mandadas no complexo de Golgi. Ali aconteceu um refinamento, né, uma organização dessas enzimas, e elas são liberadas sob a forma de um lisossomo. Então existem vários lisossomos. Os lisossomos estão presentes para a digestão celular. Nós humanos, a gente utiliza os lisossomos principalmente nas células de defesa, porque elas vão digerir todos os antígenos que foram fagocitados. Então, uma bactéria, um vírus que foi fagocitado e vai ter que ser digerido pela ação lisossomal, né? É importante a gente ressaltar que se esse lisossomo se abre, se rompe, pode ser que ele cause danos dentro da célula de digestão, né? Algumas coisas, como por exemplo a regressão da cauda dos girinos. Então tem lá um girino, a cauda dele vai diminuindo para ele originar um sapo. É um exemplo de ação lisossomal. Aquelas células vão liberando os lisossomos e consumindo tudo aquilo até o momento em que a cauda dele toda some
Na gestação dos mamíferos, existem membranas entre os dedos. Essas membranas que datam de uma origem primitiva nossa, elas são consumidas por ação lisossomal também, né? Enfim, vários outros exemplos que a gente poderia ter agora para a ação dos lisossomos, mas é importante a gente ressaltar que eles não estourem, porque se eles estourarem, eles liberam produto ácido e produto que poderá, se estiver no meio ideal, digerir organelas e outras coisas. Algumas células realizam apoptose, que é a morte celular programada devido à liberação dos lisossomos, né? do conteúdo dos lisossomos. E assim, uma própria hemácia, que é uma organela, não, desculpa, uma hemácia, que é uma célula que não tem organela alguma, nem núcleo, é uma célula nucleada, ela tinha núcleo, tinha organela. Só que quando ela saiu da medula óssea, ela consumiu isso, ela destruiu todas as organelas por ação lisossomal, até o momento que ela exocita, joga fora o núcleo, e aí ela é uma hemácia pronta, é um pacote de hemoglobina para transporte de oxigênio, beleza? Os peroxomos são organelas como são os lisossomos, então tem a mesma origem no complexo de Golgi, também são formadas, também são bolsas que contêm enzimas. Só que aqui as principais enzimas envolvidas nos peroxomos não são as proteases, as enzimas que digerem proteínas, mas sim a catalase, né, que é uma enzima que quebra complexos de peróxidos, né, que são água oxigenada, H2O2. Então, muitas vezes esses compostos se formam dentro da célula e eles são digeridos pelas catalases dos peroxomos, porque geraria um peróxido, mudaria a conformação do pH do citoplasma e esses componentes são tóxicos e eles precisam ser eliminados. Também tem envolvimento dos peroxomos na destruição de algumas substâncias tóxicas, que são drogas lícitas ou ilícitas, e até mesmo o álcool. Então, células detoxificantes, como células do fígado, têm grande quantidade de peroxomo para poder eliminar essa substância tóxica nociva do organismo. Aqui a gente tem uma organela tipicamente vegetal, que é o vacúolo de suco celular. Ele não existe nas células animais. Nas células animais a gente tem inúmeros vacúolos menores, podem armazenar água e outras substâncias. Só que o vacúolo de suco celular, que é esse grandão, ele é tão volumoso que ele acaba comprimindo, pressionando, deslocando o núcleo que tem uma posição central, ele é jogado para a periferia na célula vegetal, olha lá ele no cantinho, em roxo. O vacúolo de suco celular é uma organela enorme que armazena água e pigmentos dentro da célula vegetal, essa água que vai ser para a fotossíntese, né? Então é o seguinte, quando a célula está com riqueza em água, é claro, o vacúolo está rico, cheio para as funções metabólicas dessa célula. Agora, se a célula estiver com pobreza hídrica, o vacúolo fica menor, né? É bom a gente falar também do vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que é uma organela presente apenas em protozoários de água doce. Veja que os protozoários de água doce eles estão constantemente num processo osmótico complicado. Porque um protozoário de água doce é uma célula, né, um ser unicelular, que está no meio hipotônico. Tipo assim, dentro do protozoário tem mais sais minerais, ou seja, tem um maior gradiente de concentração do que o meio externo. Então, se você lembrar lá da nossa primeira aula do processo de osmose, você vai ver que a água vai tender a entrar nessa célula, enchê-la, promover ali uma turgência e ela vai arrebentar por conta desse excesso de água. Então, veja, para possibilitar isso, ou seja, para manter a sobrevivência desse ser vivo, você tem o vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que é essa organelinha aqui em forma de estrela nesse nosso amigo paramécio.
tem o paramécio do lado esquerdo e do lado direito, né? Aqui é a imagem e a fotomicrografia dele. Veja, quando começa a encher de água no citoplasma, o vacúolo contrátil ele enche d'água e bombeia esse excesso de água para o meio externo por exocitose. Então ele é como se fosse um coraçãozinho, ele pega a quantidade de água dentro, bombeia para fora. Água dentro, bombeia para fora. Lembrando que a água vai estar sempre entrando, por causa do gradiente de concentração. Então a água vai entrando e ele vai bombeando para fora. Esse é o vacúolo pulsátil. Se você parar essa organela, você vai parar a viabilidade, a forma e a vida desses micro-organismos, né? Que são seres unicelulares de água doce. Bom, agora a gente começa a falar das organelas de origem endossimbiótica. Isso tem muito assunto aqui, né? Na verdade, aqui a gente tem uma teoria, e assim, vamos lembrar que teoria na biologia não é algo que é algo inventado, que não é provado. Teoria é algo sério, é algo provado e isso já é bem definido. A gente chama de teoria muitas vezes porque na biologia a gente não consegue exercer as leis, porque a gente demandaria de um entendimento ao longo prazo, de milhares de anos, para a gente conseguir comprovar aquilo como uma lei. Mas é algo sério, é algo bem definido, pré-estabelecido. Quem produziu essa teoria da endossimbiose foi uma cientista do século XX, bióloga super importante, chamada Lynn Margulis. Lynn Margulis era esposa de Carl Sagan, um astrofísico conhecido mundialmente por várias coisas, inclusive pela série Cosmos, né? Lynn Margulis era bióloga e ela criou essa teoria que afirma que, na verdade, as mitocôndrias e os plastos, o cloroplasto, o principal plasto conhecido, num passado primitivo, eram procariotos, ou seja, eram bactérias que foram um dia endocitadas por uma célula maior e essa célula maior não destruiu, não digeriu esses procariotos. Então pense só, lá no passado primitivo, uma célula grande que não conseguia trabalhar com oxigênio, ou seja, ela não conseguia usar o oxigênio, ela endocitou uma bactéria que trabalhava com o oxigênio e aí essa bactéria ela ficou ali presa naquele vacúolo sem digestão, mas ficou trabalhando em prol da célula maior. A bactéria ela ganhou sustentação, proteção ali naquele novo ambiente, mas a célula grande ganhou energia graças à produção aeróbia da bactéria. Então foi um processo simbiótico ótimo que ocorreu para as duas, né? Baseando-se em que isso aconteceu? Isso foi formulado. A gente observa que a mitocôndria e o cloroplasto são duas organelas que têm DNA próprio. E esse DNA próprio é o DNA circular comum das bactérias, como a gente viu nos primeiros momentos da nossa aula de biologia celular. Então, só bactéria, só procarionte que tem DNA circular, eucarioto tem DNA normal, com ponta, né? Seguinte, dentro dos ribossomos, dentro das mitocôndrias e dos cloroplastos, existem ribossomos para a síntese das suas próprias proteínas, suas próprias enzimas. Então ela tem um genoma e ela tem ribossomo, coisa de bactéria, né? E assim, esses ribossomos são ribossomos de natureza procarionte, de natureza bacteriana. Então, primeiramente, aconteceu a endossimbiose 1, que é essa endossimbiose, onde uma célula maior endocitou uma bactéria que virou a mitocôndria. Por que eu sei que é a endossimbiose 1? Porque toda célula eucarionte tem mitocôndria. Agora, endossimbiose 2, segundo ato, foi essa do cloroplasto. Porque aí uma célula maior que já tinha mitocôndria, já sabia usar o oxigênio, endocitou também uma bactéria que sabia trabalhar com a luz, ou seja, uma fotossintetizante.
E aí, sendo uma célula fotossintetizante, começou a trazer para a célula maior hospedeira não só a característica de trabalhar com oxigênio, mas também característica de conseguir aproveitar a luz para a produção de uma matéria orgânica rica em energia, que no caso é a glicose da fotossíntese. Então, essas são as organelas de origem endossimbiótica, né? E assim que foi formulada essa teoria, vamos continuar aqui a falar sobre elas. Então, olhando a mitocôndria, ela tem duas membranas, uma membrana externa. Essa membrana externa ela tem natureza eucarionte, lembra lá da endocitose? Então, ela tem uma natureza eucarionte. E a membrana interna, que tem uma natureza procarionte. Através da formação dessas membranas internas, a gente vai ter então as chamadas cristas mitocondriais. E lá dentro, onde está em azul, a gente tem o chamado matriz mitocondrial. Veja que na matriz mitocondrial a gente tem DNA e ribossomos, que são esses grânulos, ribossomos e tal. Então lá na matriz mitocondrial ocorre uma coisa interessante que é o chamado ciclo de Krebs. Nós vamos estudar na respiração aeróbia. Enquanto isso, nas cristas mitocondriais, que são essas regiões em amarelo da membrana interna, está escrito ali, partículas sintetizadoras de ATP. São as ATP sintases, proteínas bombeadoras que trabalham na formação de ATP no processo chamado cadeia respiratória, o último processo da respiração celular. Tá bom? Então a mitocôndria é uma fábrica de energia que trabalha reconstituindo o ATP, né? Porque ela pega o ADP e faz ele voltar a ser ATP para as nossas funções vitais. Né? Então a mitocôndria é indispensável para todas as células que têm um alto gasto metabólico. Bom, os plastos, né? Os plastos são organelas tipicamente vegetais também, que é a segunda organela de origem endossimbiótica. A gente observa ali que o proplasto, que é o plasto primitivo, ou o plasmotronco, aquele que pode vir a ser qualquer coisa, ele pode resultar no leucoplasto, que é quando é um plasto de armazenamento, você tem amido ali dentro, é chamado amiloplasto ou leucoplasto, está presente principalmente em raízes, em grãos, caule de plantas. Quando ele acumula pigmento verde, clorofila alfa, clorofila beta, ele é chamado cloroplasto, presente nas folhas, principalmente, no caule verde. E quando esse proplasto acumula outros pigmentos, que são carotenoides, ficobilinas, que dão outras cores diferentes do verde, ele é chamado cromoplasto. A gente vai encontrar cromoplasto em grande quantidade nas células de frutos e flores em geral, além de uma outra planta que possa vir a ter folhas de outra tonalidade que não o verde. Né? O cloroplasto, que é o principal plasto, ele trabalha na fotossíntese. Ele tem também uma estrutura formada por duas membranas. Na verdade, aqui a gente chega a ter três membranas. Tem a membrana interna, a externa e as membranas dos tilacoides. Tilacoides são esses disquinhos que contêm clorofila no seu interior. A pilha de tilacoide é chamada de grana. É exatamente porque na microscopia, quando viram isso pela primeira vez, chamaram de pilhas de moedas. Então, cada moeda que era um tilacoide, o empilhamento delas resultou no granum, no latim, ou grana, no português. Observe que esse espaço interno do cloroplasto é onde é chamado estroma, e no estroma tem DNA circular e ribossomos também. Veja que esse cloroplasto ele já fez tanta fotossíntese que ele gerou um bolsão de amido aqui, ó. Então, se ele começar a acumular muito amido, tiver mais amido do que cloroplasto, ele vai ser um amiloplasto, como a gente tinha visto anteriormente. Mas, por enquanto, ele é um cloroplasto. E aqui é o seguinte, nos tilacoides ocorre a fase clara da fotossíntese, onde tem a fotólise da água, onde tem a fotofosforilação, e no parte do estroma a gente tem o ciclo de Calvin, que é a fase escura da fotossíntese. Tá? Cloroplasto indispensável para a vida na Terra, indispensável para as células vegetais e para todas que a gente precisa
através das cadeias alimentares, né? E por último, mas nunca menos importante aqui, é claro, né, o nosso núcleo. Observe ali o núcleo, gente. Olha só, no núcleo a gente consegue encontrar uma região muito mais compactada, condensada, que seria o núcleo do núcleo, que é a região chamada de nucleolo. Ali a gente tem uma excessiva concentração de RNA. Todo tipo, mensageiro, transportador ribossômico, RNA sendo formado. A outra parte emaranhado dentro, chamado cromatina, é a região que tem o DNA. Então esse DNA ele pode ser muito compactado. As partes da cromatina que estiver muito compactado, onde estiver enrolado, espiralado, vai chamar de heterocromatina. E as regiões do RNA que estiver mais soltas, abertas assim, onde estão sendo lidos os genes, chamadas de eucromatina. Então a cromatina pode ser dividida em eucromatina, que é onde estão sendo lidos os genes, e heterocromatina, que é onde está sendo os genes estão compactados, né? Eles não estão acessíveis. Se a gente observar, olha só, existem poros na carioteca. Esses poros são por onde saem as moléculas, e elas já saem direto para o retículo endoplasmático rugoso, onde vai ser lido o RNA mensageiro, onde vai ser sintetizada a proteína, ok? Esse núcleo ele tem também uma substância aquosa dentro, que é o nucleoplasma, e esse núcleo está sendo chamado aqui de interfásico porque é o núcleo na intérfase, no momento em que a célula não está se dividindo. No momento que a célula estiver se dividindo, esse núcleo vai ser desfeito, vai ser o núcleo mitótico ou meiótico, que é onde o DNA vai estar todo compactado, não vai ter mais eu ou heterocromatina, na verdade a gente vai ter o cromossomo. O cromossomo só aparece no momento da divisão celular, quando então o DNA estiver muito compactado, que estiver duplicando, formando duas células, a gente vai ter então um cromossomo, tá? Pessoal, essa foi nossa revisão de biologia celular, né? Espero que tenha dado tudo certo e vocês consigam da melhor maneira assimilar aqui os conteúdos e que a gente possa então continuar utilizando essa ferramenta aí para ajudar vocês ao longo desse período, ok? Um abraço, até mais.